Capítulo 280, Selado. Tradução, GP Revisão, Reisel. Uma sombra brilhante tremeluzia acima do altar negro enquanto Lindó e o pequeno Marten saíam diretamente daquele pilar de pedra. Quando eles emergiram, o redemoinho preto desapareceu instantaneamente e recuperou sua forma gelada e sólida. Posteriormente, as vibrações únicas que emitiu também desapareceram completamente. O espaço dentro do pilar de pedra só existia por causa de seu fragmento remanescente. Agora que seu fragmento desapareceu, o espaço entrará naturalmente em colapso. Portanto, o espaço de antes não existe mais. O pequeno Marten olhou para o pilar de pedra e disse: "Ó!" Lindó acenou com a cabeça, antes de perguntar. Aquele ancião deveria ter sido muito poderoso quando estava vivo, certo? Nenhuma única das pessoas que são capazes de se tornarem proprietárias dos símbolos ancestrais são frágeis. Eu já conheci outra pessoa que possuía um símbolo ancestral diferente. Afirmar que o poder que ele possuía era suficiente para dividir o céu seria um eufemismo. De fato, não seria demais dizer que ele pode até possuir o poder de desafiar a morte. O pequeno Marten disse casualmente. Um indivíduo tão poderoso. Eu me pergunto que tipo de inimigo o matou. Lindó suspirou secretamente. Baseado na força aterrorizante que o velho de olhos negros mostrava, ele provavelmente teve uma vida longa e agradável. No entanto, no final, ele ainda estava reduzido a tal estado. Este fato causou um suspiro involuntário. O pequeno Marten ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente dizer: "Este mundo é vasto e sem limites e há sempre uma montanha mais alta. Mesmo o dono de um símbolo ancestral não é invencível." Lindó gentilmente acenou com a cabeça. Por nenhuma razão particular, ele de repente se lembrou daquela matéria extremamente escura e peculiar que ele viu dentro do pavilhão de pedra. Talvez, essa coisa aterrorizante estivesse de alguma forma relacionada com o desaparecimento dessa figura poderosa e lendária. Não pense muito sobre isso. Como já obtivemos o item, vamos deixar essa área. Uma vez que deixamos este espaço, podemos procurar uma oportunidade para visitar a sede do culto do fantoche fantasmagórico e obter o símbolo ancestral devorador. O pequeno Marten agitou suas garras enquanto incitava Lindó. Quando ele ouviu suas palavras, Lindó soltou uma risada amarga. Embora fosse fácil falar sobre esse assunto, era uma tarefa bastante difícil de realizar. Havia toneladas de praticantes de elite dentro do culto do fantoche fantasmagórico e havia até mesmo praticantes de elite do estágio da manifestação protegendo a sede. A dificuldade de obter o símbolo ancestral devorador daquela fortaleza fortemente vigiada seria extraordinária. No entanto, embora Lindó soubesse que essa não era uma tarefa fácil, ele não pretendia desistir. Ele atravessou meticulosamente o país e viajou da cidade de Yan para a grande província desolada, a fim de procurar por este símbolo. Além disso, durante toda essa jornada, ele já havia passado por várias provações e tribulações. Portanto, não havia como ele simplesmente desistir por causa de um mero culto do fantoche fantasmagórico. Oh, certo. Que tal esse cara? O pequeno Marten olhou para o ancião do culto do fantoche fantasmagórico, que desmaiou no chão e perguntou. Desde que prometemos poupá-lo, devemos manter nossa palavra. Deixe que ele fique aqui. Lindó sorriu um pouco, antes que a figura dele brilhasse e ele diretamente pulou do chão. Neste momento, um fluxo frio envolveu o espaço acima do altar. Se alguém não fosse um praticante do estágio da manifestação ou possuísse meios especiais como o pequeno Marten, naturalmente seria incapaz de passar.
Quanto a saber se o velho poderia avançar com sucesso, isso dependeria de sua sorte. Quando ouviu as palavras de Lindó, o pequeno Marten soltou uma risada estranha, transformando-se em uma sombra brilhante antes que rapidamente alcançasse Lindó e subisse em direção ao covil do fantoche do símbolo. Uma batalha acalorada continuou na rede de metal na parte superior do covil do fantoche do símbolo. Atualmente, ambas as partes evidentemente sofreram algumas baixas. Estrondo. No meio da arena, duas figuras de repente se chocaram violentamente. Imediatamente, o potente poder Yuan e a energia mental entraram em erupção quando ambos recuaram. Muqianqian, você não pode me derrotar. Pare de desperdiçar seu tempo. Depois de se estabilizar, Telei olhou para Muqianqian enquanto franzia as sobrancelhas e dizia impaciente: Ramf, mesmo que a minha seita do grande diabo não consiga obter aquele fantoche do símbolo de alta qualidade, eu me certificarei de que o seu culto do fantoche fantasmagórico também fracasse. Muqianqian bufou friamente. Receio que seu desejo não seja cumprido. Por que você acha que eu fiquei aqui com meus homens para te deter? Isso porque o ancião CEO já está lá embaixo. Se não estou enganado, ele deveria estar subjugando o fantoche do símbolo de alta qualidade agora mesmo. Quando ele ouviu as palavras dela, uma expressão irônica atravessou seus olhos, enquanto ele respondia: Você está realmente disposto a deixar alguém subjugar aquele fantoche do símbolo de alta qualidade? Quando ela ouviu as palavras dele, o belo rosto de Muqianqian mudou imediatamente quando ela gritou: Não importa quem o subjugue. No final das contas, ele pertencerá ao meu culto do fantoche fantasmagórico. Telei gentilmente sorriu, antes de ele prontamente acenar com a palma da mão enquanto uma chama de sinal descia, antes que finalmente explodisse e se transformasse em fogos de artifício resplandecentes. Este foi o sinal que eles haviam concordado. Depois de um período de tempo tão longo, o ancião CEO deveria ter subjugado com sucesso o fantoche do símbolo de alta qualidade. Por isso, era hora de ele aparecer. Droga! Depois de perceber que havia sido enganada, a raiva passou pelos lindos olhos de Muqianqian. Seu pé da cor lírio branco bateu no chão, enquanto sua figura esbelta avançava. Um brilho negro brilhou, transformando-se em uma palma gigante, que bateu violentamente contra Telei. Muqianqian, não pense que eu realmente temo você. Se não fosse pelo fato de que não desejamos entrar em guerra com sua seita do grande diabo, eu poderia ter acabado com você hoje mesmo. Quando ele viu Muqianqian continuar a atacá-lo, os olhos de Telei se obscureceram. Prontamente, ele balançou as mangas, quando uma luz negra emergiu de dentro e se transformou em uma figura humana. Ele socou solidamente a palma negra gigante e brilhante, rasgando-a diretamente com uma força aterrorizante. Bang! Depois de destruir a palma gigante preta brilhante com um único soco, a figura pousou estavelmente na frente de Telei. Acabou sendo um fantoche do símbolo preto e cinzento, com um brilho de energia brilhante brilhando em seu corpo. Enquanto isso, uma aura poderosa emergiu fracamente. Ramf, você finalmente usou seu fantoche do símbolo. Enquanto ela olhava para o fantoche do símbolo na frente de Telei, Muqianqian riu friamente. No entanto, um pequeno traço de preocupação passou por seus lindos olhos. O cultivo de energia mental de Telei estava no estágio médio mestre do símbolo. Com a ajuda deste fantoche do símbolo preto de classe média, cujo potencial de batalha era bastante renomado, sua força total de batalha superaria até mesmo a de um avançado praticante do estágio da criação do Ti. Quando viu que Muqianqian finalmente havia parado, Telei soltou um suspiro de alívio.
A seita do grande diabo era extremamente poderosa e até mesmo seu culto do fantoche fantasmagórico não queria ter nenhum conflito com eles agora. Portanto, era melhor que eles pudessem resolver esse problema pacificamente. Porque o ancião CEO não está chegando. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Telley, seu olhar se concentrou de repente. Uma fração de segundo depois, percebendo que algo estava errado, ele gritou ferozmente: "Todos parem!" Quando eles ouviram o seu comando, todos os praticantes de culto do fantoche fantasmagórico de elite rapidamente recuaram e pousaram atrás de Telley. Quando os praticantes da elite da seita do grande diabo viram essa visão, eles pararam de atacar também e gradualmente recuaram para trás de Mukiankian. Bloqueie esta área. O resto de vocês, sigam-me e desçam para procurar o ancião CEO. O rosto de Telley estava um tanto verde quando ele gritou com violência. Quando eles ouviram o seu comando, os praticantes de elite culto do fantoche fantasmagórico ficaram um pouco surpresos. No entanto, eles ainda obedeceram ao comando de Telley quando eles se espalharam rapidamente e selaram todas as saídas no covil da fantoche do símbolo. Quando Mukiankian e o resto viram essa cena, ficaram um pouco atordoados. No entanto, quando finalmente recuperaram os sentidos, um toque de deleite surgiu imediatamente em seus olhos. Com base em seu comportamento, parece que o ancião CEO, que havia subido para dominar o fantoche do símbolo de alta qualidade, enfrentou um pequeno problema. Telley. O fascínio do fantoche do símbolo de alta qualidade é forte. Talvez o ancião CEO tenha traído sua confiança. Mukiankian cobriu a boca ao rir. Mukiankian, espero que você não seja o responsável por esse assunto. Se não, mesmo que tenhamos que ir à guerra com a sua seita do grande diabo, vou tirar sua vida hoje. Telley respondeu venenosamente. Você acha que eu tenho medo de você? Mukiankian se recusou a recuar enquanto ela zombava. Vamos. As pálpebras de Telley se contrairão. No entanto, ele já não estava com vontade de perder tempo falando com Mukiankian. Imediatamente, ele acenou com a mão antes de conduzir tropas para baixo para procurar pelo ancião CEO. Soush. No entanto, assim como Telley e o resto estavam preparados para se mover, um som de vento emergiu subitamente da escuridão abaixo da rede de metal. Quando ele ouviu esse som, Telley instantaneamente soltou um suspiro de alívio, enquanto seu rosto firmemente limitado lentamente começou a relaxar. No entanto, essa expressão relaxada não durou muito, antes de gradualmente ficar verde novamente. Isso porque ele percebeu que a figura voando não era o ancião CEO, como ele esperava. Aquele garoto. Lindo. Porque ele estava lá embaixo. Onde está o ancião CEO? Quando Telley descobriu a figura, o outro membro do culto do fantoche fantasmagórico também o descobriu. Imediatamente, sua expressão facial se tornou extremamente interessante. Eu estou verdadeiramente honrado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por me receberem de uma maneira tão séria. Quando as expressões do Telley e dos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico ficaram extremamente feias, uma figura voou lentamente de baixo antes de aterrissar na rede de correntes de metal enquanto ele sorria e dizia: Lindo! Perto dali, quando Mukiankian e o resto viram essa pessoa, a surpresa encheu seus rostos. Claramente, eles não descobriram como ele havia entrado neste lugar. Lindo, onde está o ancião CEO? O olhar de Telley era como uma fera selvagem devoradora de homens, enquanto ele encarava Lindo com firmeza e gritava irritado. Abaixo eu acho. Olhando para a expressão assustadora de Telley, Lindo estava com um sorriso no rosto enquanto respondia.
Você roubou o fantoche de símbolo do meu culto do fantoche fantasmagórico. A mão de Telei tremeu um pouco, quando a fúria explodiu de seu coração, se juntando como um vulcão freneticamente em erupção enquanto ele encarava Lindó e dizia palavra por palavra. Haha, você deveria ter modos. Os itens aqui são todos sem dono, porque isso deveria preocupar o seu culto do fantoche fantasmagórico. Lindó sorriu levemente enquanto ele respondia. Ao ouvir o reconhecimento disfarçado de Lindó, os olhos de Telei instantaneamente ficaram vermelhos escarlates. Momentos depois, ele inspirou profundamente e logo depois, uma voz fria de cortar os ossos junto com uma intenção de matar sem fim se espalhou no ar. Desde que é assim, em nome do ancião Roagu, sua vida será tomada por mim hoje.